a galera aí na questão de transporte pela membrana plasmática. Vamos lembrar que a membrana plasmática é uma estrutura que rodeia toda a célula, que delimita, né, separando os dois meios, intracelular e o meio extracelular. E essa membrana plasmática é uma estrutura super fina, mas que ela tem particularidades muito importantes, e uma delas é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela escolhe o que entra e o que sai dela, como você já deve ter ouvido falar ou ouvido comigo mesmo. Certo. Quando nós falamos de transporte de membrana plasmática, nós temos dois grandes grupos. Transporte passivo. Transporte passivo, lembrando lá na língua portuguesa, voz passiva é quando o sujeito recebe a ação. Então, o transporte passivo, ele não tem gasto de energia, porque ele recebe, digamos de uma forma assim. Ele não tem gasto de energia e ele é a favor do gradiente de concentração, ou seja, onde a concentração está indo, ele está indo embora, está indo junto, sem muito esforço. Em contrapartida, o transporte ativo é o transporte que tem gasto de energia e ele é contra o gradiente de concentração. Para dar alguns exemplos de cada tipo de transporte, vamos falar que o transporte passivo, nós temos a difusão facilitada e a osmose. E para o transporte ativo, nós temos a bomba de sódio e potássio, grande bomba de sódio e potássio, importantíssima para todos os seres vivos. Vou usar aqui uma lousa virtual, pedindo auxílio para os nossos amigos do site sobiologia.com.br. Quem quiser entrar direto já nesse link aqui, ó, sobiologia.com.br/conteúdos/citologia/cito9.php. Então ele está falando aqui, ó, difusão. Vamos conceituar aqui o transporte passivo, começando. Consiste na passagem das moléculas do soluto do local de maior para menor concentração, até estabelecer o equilíbrio. Quem aqui nunca foi lá e pegou e jogou lá, cadê minha mão aqui, ó, jogou lá uma gotinha de groselha na água, isso aqui foi se espalhando aos pouquinhos, até estabelecer um equilíbrio. Mas um outro exemplo para a gente entender difusão, agora já nos seres vivos, foi imaginar o gás oxigênio e o gás carbônico. A célula está realizando lá a respiração celular. Já que ela está realizando a respiração celular, ela está consumindo oxigênio. Se ela está consumindo oxigênio, no interior da célula há uma tendência a ter menos oxigênio do que fora. Porque lá fora os seres fotossintetizantes estão produzindo oxigênio, então o oxigênio está sempre aumentando, e dentro da célula está sempre caindo. Então há uma tendência pela difusão do oxigênio entrar na célula. Em contrapartida, ela entra o oxigênio, ela consome o oxigênio e transforma a glicose e produz gás carbônico como resultado da respiração celular. Dentro da célula está sempre produzindo gás carbônico, sempre produzindo gás carbônico. E fora da célula tem menos gás carbônico. Então é uma tendência, graças à difusão do gás carbônico, pular fora da célula. Vamos dar uma olhada aqui, ó, para ver como que é a difusão facilitada. Lembrando que é uma difusão, é um tipo de transporte passivo, é a favor do gradiente de concentração e é sem o gasto de energia, sem gasto de ATP. Lembram lá que a membrana plasmática tem esse jeitão? Opa, tá tremendo tudo aqui. A membrana plasmática tem esse jeitão aqui, ó. Essa bicamada lipídica, esses batatões aqui no meio boiando. Alguns desses batatões são transportadores. Como está dizendo aqui no site, são as permeases. E essas permeases, elas são específicas para um tipo de soluto. O tipo mais conhecido de difusão facilitada é o da glicose. Então, nós temos alguns transportadores na membrana plasmática que têm afinidade pela glicose. Então, quando ele percebe a glicose, pula para dentro. Ou ao contrário também, né? Se tem muito dentro, vai para fora, porque afinal de contas é uma difusão, é de onde tem mais para onde tem menos. Mas quando falamos de transporte de membrana, não tem a menor sombra de dúvidas que o suprassumo do suprassumo é a osmose. Nome que eu gosto bastante também, porque tem um disco do Ozzy Osbourne com o nome de Osmoses. É um tipo especial de difusão onde ocorre a passagem somente de solvente, em seres vivos solvente é a água, ou seja, ocorre a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Não confunda isso, por favor. E quando nós falamos do meio menos concentrado, do meio mais concentrado, sempre que falamos de osmose, nós falamos de 3 soluções.
a solução hipo, a solução iso e a solução hiper. Isotônica, hipotônica, isotônica e hipertônica. São os 3 tipos de soluções que nós sempre falamos na osmose. Mas se eu falo hipo, iso, hiper, vamos traduzir essas palavras para a língua portuguesa e tirar um pouco do grego? Hipo quer dizer pouco, iso quer dizer igual, e hiper quer dizer muito. Pouco, igual e muito. Pouco, igual e muito, o quê? Pouco, igual e muito em relação a alguma coisa. Essa alguma coisa é o meio intracelular. Então, menos concentrado que o meio intracelular, de mesma concentração que o meio intracelular e mais concentrado que o meio intracelular. This is the point. Então, as células se comportam de três formas bem distintas quando são colocadas nesses meios. O que você tem que saber aqui? Quando as células são colocadas no meio hipotônico, elas ganham água do meio. Quando as células são colocadas no meio isotônico, elas ganham e perdem água igual, então ficam com a mesma concentração. E quando as células são colocadas no meio hipertônico, elas têm a tendência de perder água. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Vamos lá, voltando para o meio hipotônico. Lembra que eu falei que a passagem de água é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado? Lembrou disso? Quando o meio é hipotônico, por exemplo, água destilada, água purinha. Se eu coloco hemácias lá, as hemácias vão ser mais concentradas que o meio. E eu falei para vocês agora há pouquinho que a passagem de água é do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que acontece isso? Porque assim, lá a membrana plasmática não vai deixar passar sal, ela só deixa passar água. Então você tem um meio muito concentrado, outro meio mais concentrado. Não dá para passar o correto, vamos dizer assim, seria que passasse sal de um lado para o outro para a concentração ficar ali a mesma. Mas não dá para fazer isso. A célula não deixa fazer. Os mecanismos bioquímicos lá da célula, lá as estruturas da célula não deixam fazer isso. Então, como que a célula faz isso? Já que não pode entrar sal na célula, não pode sair sal, não pode entrar nada, o que acontece? A célula tenta diluir o outro lado. Então, por exemplo, lá a célula foi colocada no meio hipotônico. O correto seria o quê? Sair sal de dentro da célula para o meio externo, para deixar os dois meios com a mesma concentração. Dá para fazer isso? Não dá. Então a célula ganha água na tentativa de deixar os dois mais diluídos. A célula vai ganhando água. Se for uma célula animal, estoura. Se for uma célula vegetal, ganha. Fica túrgida. Fica muito cheia, mas não vai estourar por causa da parede celular. A parede celular ela é rígida o suficiente para impedir que a célula estoure. Quando a célula é colocada lá no meio isotônico mesma concentração, ela ganha e perde água sem grandes mudanças. Mas quando a célula é colocada no meio hipertônico, agora inverteu a situação. O que está acontecendo? Eu tenho uma célula com uma concentração baixinha de sal e um meio com muito sal, pouco sal. O que seria o ideal? Entrar sal nas células para deixar isso com a mesma concentração. Dá para fazer isso? Não. Então a célula perde água para o meio externo na tentativa de deixá-lo mais diluído. Exemplo mais clássico disso é quando a mamãe, a vovó, a titia prepara aquela saladinha de alface pra gente fica lá no computador, não vai comer, e quando vai comer tá aquela coisa murcha, feia, assim. O que aconteceu ali? Aconteceu osmose, sim. As células da alface, no caso, perderam água para o meio e ficaram murchos. Entendeu? É isso. Bem simples. Não tem muito o que falar. Hipo ganha água. Iso permanece igual. E hiper perde água. Nunca esquece o exemplo da salada, que ele é bem prático, tá bom? Valeu! Olha aí na nossa luzinha virtual aqui. Olha aqui, ó.
mostrando como se fosse aqui, ó, mesma concentração dos dois lados. Aqui a célula, não acontece nada. Olha aqui, ó, 2 representa o meio extracelular, 1 o meio intracelular. Então acontece, ó, tá muito concentrada. A célula vai o quê? Vai murchar, porque o meio extracelular está muito mais concentrado. Situação inversa acontece aqui, ó. Tá vendo que está invertido? O meio intracelular está mais concentrado e o meio extracelular está mais. Então a célula vai ganhar água. Solução isotônica, células permanecem normais. Solução hipertônica, as células murcham. Solução hipotônica, as células ganham água. E aqui, se estivesse mostrando mais uma situação, as células iriam estourar, porque não tem aparelho celular para suportá-las. São hemácias, são células animais. Gostaria de chamar a atenção, 1 minuto da sua atenção para esse amiguinho aqui, nosso paramécio. O paramécio é um protozoário de água doce. Sendo um protozoário de água doce, ele é mais concentrado que o meio extracelular. Então ele tende a ganhar água. Então ele ganha água. Ele tem essa estrutura aqui, ó. Cadê meu dedo aqui, ó? Vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil. Que aqui, né, é a foto dele de verdade. Aqui é um esqueminha dele. Mas quando você olha isso aqui no microscópio, ele tá isso aqui tá. Nossa, o coração, não, é o vacúolo contrátil, vacúolo pulsátil, também chamado de vacúolo osmótico. Acontece, ele tende a ganhar água do meio. Acontece, o vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil vai jogando água para o meio externo, de acordo com a concentração do meio. Eu vou finalizando a nossa aula aqui com a questão do transporte ativo. Transporte ativo, que o único exemplo que nós vamos ver, e está mais do que bom, é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio de potássio, também é uma proteína que fica lá boiando um batatão na membrana plasmática, lá tem a bicamada lipídica e tem aquelas proteínas, só que ela tem afinidade química por 2 íons, o sódio e o potássio, já que é bomba de sódio e potássio. Mas qual que é a ideia? Eu não falei que o transporte ativo ele é contra o gradiente de concentração e ele é com gasto de energia? Então, beleza, vamos conceituar isso um pouquinho melhor. A concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula é diferente. A célula tem pouco sódio dentro e muito sódio fora. Não muito, mas uma concentração maior. Ela tem mais potássio dentro e menos potássio fora. Então a tendência do potássio é de sair da célula e a tendência do sódio é de entrar. E a bomba de sódio e potássio fica fazendo o quê? Ela fica na membrana plasmática justamente fazendo o contrário. Ela pega sódio de fora e coloca para dentro e pega sódio de dentro e joga para fora e pega potássio de fora e joga para dentro. Ela fica fazendo isso daí para manter. E a cada ciclo que ela alterna isso daí, ela quebra uma molécula de ATP. Vamos ver isso aqui na nossa luzinha virtual? Espera aí. Olha aí, então. Vamos ver de uma forma animada, que fica um pouco mais claro. Fora da célula, dentro da célula. 3 sódios, joga para fora. Para aí. Sai. Vai sair, saiu. Enquanto isso, pega 2 potássios e joga para dentro. E estão vendo isso aqui, ó? Tá sendo? Desde o começo tinha se ligado aqui uma molécula de ATP. Eu vou até fazer aqui, ó. Voltar aqui, ó. Ele vai fazer um novo ciclo de novo. Opa, aqui, ó, o danado aqui, ó. Entrou um ATP, quebrou um ATP. 3 sódios para fora.